Eu quero refletir um pouco com os irmãos sobre as leituras que nós fizemos. Helena, se você não quiser ficar de costas, quiser sentar no banco também, fica à vontade, tá bom? Porque às vezes fica um pouco incômodo assim a posição do banco também, fique à vontade, tá joia? Eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre o que significa esse anúncio, ainda em tempo de Páscoa, que nós vemos em João capítulo 13. Uma coisa interessante de quando lemos o Evangelho de João é que ele tem uma certa linguagem um tanto quanto poética. E é interessante notar isso. Quando todas as vezes no Evangelho de João ele narra algo como sendo acontecido no período da noite, não é apenas a noite física, né, o sentido cronológico da coisa, mas ele está sempre apontando também para um tipo de escuridão diferente, aquela escuridão que vem de dentro da alma. Todos os eventos no Evangelho de João, quando ele menciona que era algo que acontece à noite, ele está falando de trevas também no sentido espiritual. Da mesma forma, todas as vezes que ele menciona dia, ele está falando dessa luz que Jesus traz, da iluminação que Jesus traz aos homens, às pessoas, a obra da salvação de Jesus. Repara nisso no Evangelho de João e você vai ver coisas preciosas ali. Ajuda a entender o texto com uma clareza muito grande. O texto que nós lemos, ele acontece imediatamente antes daquela conversa que Judas, né, o traidor, e Jesus o envia e fala, vai fazer rapidamente o que você tem que fazer. E após a partida de Judas, João escreve, era noite. Ele está se referindo a duas coisas ao mesmo tempo, né? Não só a noite cronológica, mas a um período de trevas espiritualmente falando. E Jesus confirma isso quando ele diz, agora, aqui na escuridão, né? Essa é a hora. Os próprios discípulos, vamos lembrar de Nicodemos também, que vem procurá-lo no capítulo 3, em qual período? Na noite também, né? Nicodemos vem procurar à noite. Porque ele está também confuso sobre o que Jesus está fazendo. E nós temos essa frase, você não entende agora o que eu estou fazendo, mas mais tarde você entenderá. É Jesus dizendo para os seus discípulos, ainda cegos, sobre o que vai acontecer enquanto se passa a cerimônia do lava-pés. Essa escuridão, ela é mais como um sintoma, é mais como uma coisa externa que está revelando um problema que vem lá de dentro. E esse nós não podemos simplesmente atropelar a leitura da Bíblia sem prestar atenção nele. Eles estão na escuridão porque ainda não confiam na palavra, que é a luz que veio ao mundo. E é interessante que o próprio João marca isso, logo no capítulo 1, ele identifica Jesus como sendo a luz que veio ao mundo. João capítulo 1, os versos ali de 1 a 5. Esses discípulos, eles sabem como o mundo funciona. Eles sabem que se esconder na escuridão dos poderes que já foram estabelecidos parece ser muito mais seguro. Mesmo que essa segurança seja contribuir para perpetuar um mal que esses poderes praticam. E você vai ver isso lá no capítulo 12 de João. Os versículos seguintes, Jesus revela que até mesmo Simão, o Pedro, né, esse que tem nome de rocha, de pedra, ele também vai sucumbir por falta de fé. E nós vamos ver isso, os versos 36 ao 38. O que essa escuridão no Evangelho de João mostra é só o sintoma do lado de fora de um problema muito sério. Uma fé que vacila, uma fé que tem dificuldade de crer na palavra de Deus,
que revela insegurança da parte de Deus. E isso nós carregamos dentro de nós. E o que nos leva a um problema ainda maior, porque se a nossa fé vacila, nós temos um problema que é eterno agora. É um pouco pior do que simplesmente a escuridão da noite. Os discípulos, que são o exemplo da leitura aqui no Evangelho, eles não apenas temem essa escuridão, eles amam essa escuridão, eles confiam nessa escuridão. E esse é justamente o julgamento que Jesus disse àquele visitante noturno, Nicodemos, que a luz veio ao mundo e as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, que é João 3,19. Novamente, João está identificando Jesus como a luz e falando, as pessoas amam essa escuridão. É justamente porque a fé, ela está sempre vacilando. As pessoas preferem confiar naquilo que não é Jesus. E tudo que não é Jesus é escuridão. Confiamos nas estruturas que já são criadas da nossa sociedade, nos poderes que já estão estabelecidos e nós achamos, aí está a nossa segurança. Enquanto Ele, que é a luz do mundo, revela exatamente isso. Que a luz veio ao mundo e as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz. A luz está no mundo para salvar da perdição, mas todos nós acabamos determinados a seguir num caminho que é rumo à própria destruição. Simplesmente, eu gosto muito de um filósofo mais moderno, chama Kierkegaard. Ele chama essa situação de um encanto. O mundo, ele tem esse poder de produzir um encanto. Encanto como no sentido dos contos mesmo, como um feitiço. Atrai a sua vista e você acaba baseando a sua vida toda naquilo que está diante dos seus olhos, como se você estivesse enfeitiçado por aquelas coisas. E isso remete muito ao que Jesus fala, amam mais a escuridão do que a luz. A luz que Jesus vem trazer. E como que nós resolvemos esse problema? Porque isso está na nossa natureza, em todos nós. Essa é a realidade espiritual de todo ser humano. E como que nós vamos lidar com isso? Porque, afinal de contas, meus amados, os pecados pessoais de cada um, e cada um tem uma luta diferente, numa área diferente do que a vida do outro, são só a manifestação externa desse problema que Jesus mostra. Amamos a escuridão. Né? E aí cada um vai dar vazão a isso com um sintoma diferente. E são os pecados que cada um vai lidar na sua vida. A solução para isso é uma nova criação. Essa é a solução de Deus. É mais ou menos como se Jesus estivesse ali dizendo, pois bem, tá, ok, já fiz esse mundo inteiro a partir do nada uma vez, posso fazer isso de novo, né? Eu estava lá quando tudo foi feito a partir do nada. O próprio Jesus, ele era a luz brilhando no meio das trevas, e as trevas não venceram, desde a criação, desde o Gênesis. Ele pode fazer isso de novo. Como diz o ditado, né, parece que fica um pouco mais escuro à noite, logo antes do período do amanhecer. E nós refletimos nesse período da vida de Jesus, mais ou menos isso. Logo antes do brilho da glória de Deus, parece que a noite fica um pouco mais escura na narrativa, né? E assim também acontece com a nossa vida. E por isso que nós lemos a promessa lá em Apocalipse, né? Que é uma luz brilhando intensamente em uma nova criação. Mas eu quero que vocês reparem numa coisa interessante. Houve trevas quando Jesus foi crucificado, não é isso? Isso está presente nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas. João é o único que não menciona trevas na crucificação. Lembra que eu falei para vocês que na linguagem de João,
ele dá um significado diferente para a palavra escuridão. Exatamente na hora em que Jesus é crucificado, João não menciona que ali é um momento de escuridão. Pelo contrário, o evangelho inteiro de João, desde o primeiro capítulo, ele está anunciando algo diferente para aquele momento. Ele revela que aquele momento é o momento que Cristo escolheu para estar sentado no seu trono diante dos homens. Aquele momento é a própria revelação da glória de Deus entre os homens. Deus lança o seu tabernáculo entre os homens como ele tinha prometido. E é no Calvário. Deus faz daquele momento a sua exaltação. Lá em João capítulo 4, Jesus diz: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E o versículo seguinte diz, Jesus disse isso referindo-se à forma como haveria de morrer. Esse é o trono do Senhor entre os homens. Esse é o tabernáculo de Deus entre os homens. É a própria obra de Cristo consumada ali. Então agora que você tem e sabe que tem um problema de amar as trevas, João está falando aquele momento, não é um momento de vitória das trevas, não é um momento de vitória da escuridão sobre a sua vida, muito pelo contrário. Aquilo é a plena revelação da glória de Deus para a sua vida, para resolver esse problema da sua fé que vacila e que, portanto, te deixa longe da eternidade. Ali é o momento onde Jesus reina na sua vida. Essa luz que nós podemos dizer, que é o próprio sol da justiça, como João gosta de usar lá em Apocalipse, brilhando a partir da cruz, é a luz de uma nova criação que começa. É assim que ele resolve o problema da nossa queda. Então a solução agora vem. Antes a nossa fé era vacilante, agora Jesus nos faz fiéis. Como é que nós poderíamos ir aonde Jesus, nós não podíamos ir simplesmente aonde Jesus foi. E é o que ele tinha dito, né? Onde eu vou, vocês não podem ir. Mas agora Jesus abre um caminho para nós. Isso é a diferença. A escuridão da sepultura era o fim para a nossa vida sem Jesus. Mas quando o Verbo se faz carne e habita entre nós, e como diz João 1,14, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e nós contemplamos a sua glória. Então nós somos tirados dessas trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para fora dos túmulos, não apenas físicos, onde nós vamos passar um tempo até a ressurreição, mas também o túmulo que sepulta a nossa fé, a nossa incredulidade, e somos renascidos, somos recriados para uma nova vida por causa dessa obra de Jesus. Essa é a resposta para a sua fé vacilante. Meu amado, se nós temos todos nós um problema dentro de nós mesmos, que é amar as coisas da escuridão, ou seja, todo o feitiço desse mundo de confiarmos nas coisas que estão aí, porque as coisas da fé não estão diante dos nossos olhos, né? Nós não as vemos ainda, a promessa de Apocalipse é que um dia veremos, mas Deus já lançou o seu tabernáculo entre o seu povo. Ele já habita conosco, desde Cristo. E nós vamos reforçar isso que lá em Pentecostes, ele sobe, mas ele deixa o Consolador, o próprio Espírito Santo, para fazer a sua tenda entre nós. Nós já somos o seu povo, ele já é o nosso Deus. Aquela realidade toda da promessa de Apocalipse, em parte, nós já vivemos. Não é apenas para o futuro. E aí você se pergunta, a minha fé, ela vacila. A minha fé, ela fica tendo altos e baixos. O que eu faço, então? A resposta, Jesus já deu. Ele fez essa obra toda por ti, e a fé você vai receber através dos meios que ele entrega. A própria palavra dele, na qual o Espírito Santo age através da palavra e vem através da palavra, vai reforçar a sua fé. As águas do batismo,
que um dia nutriram a sua fé, elas podem ser relembradas. Você não vai ser rebatizado, mas você pode se lembrar daquilo, do dia em que Cristo te chama pelo teu nome e fala, você é meu. E ainda mais uma forma, todas as vezes que você se aproxima da mesa do Senhor para receber o seu corpo e o seu sangue, é novamente Jesus entregando a você aquilo que Ele fez no seu trono entre os homens, na cruz. É Jesus reforçando a sua fé. Quando você tem dúvidas, e é bem comum, as pessoas vêm e perguntam, a minha fé eu estou sentindo que está vacilando, como que eu faço para resolver isso? E a resposta é, fé é dom que vem de Deus, você não reforça a sua fé. A fé, você vai tê-la onde Deus entregou a sua fé para ti. Ele te entrega na palavra, Ele te entrega no batismo, Ele te entrega na ceia, e você vai receber essa fé das mãos de Deus, porque só Ele pode te dar, a cada vez que você se aproxima desses meios que Deus entrega a sua graça. E então, resolvido o problema da falta de fé, agora nós podemos falar do que isso significa na minha e na sua vida. Quando os nossos olhos deixam de olhar para as trevas do mundo, da falta de fé, e começamos a olhar para Cristo, nós começamos a ver o mundo de uma forma diferente. Nós começamos a ver o mundo como objeto do amor de Deus. Não é isso que João 3,16 fala? Que Deus amou o mundo, e Ele mostra isso em Jesus Cristo, né? Essa é a mensagem. Quando nós passamos a olhar com fé para Deus, nós passamos a ver o mundo que está lá fora também como objeto desse mesmo amor de Deus. Então, agora nós podemos trabalhar com alegria, com espontaneidade, como amigos de Deus, realmente refletindo essa luz que nós recebemos dele ao mundo. Nós vamos, com isso, amar aos outros como ele nos amou, elevando a luz de Jesus na vida das pessoas. E como que a gente faz isso? Aí nós temos aquela maravilhosa liberdade cristã para sermos criativos em como nós vamos levar esse amor de Deus às pessoas, né? A grande graça desse evangelho é sabermos que Cristo já habita entre nós. Desde o Calvário, Ele já lançou o seu tabernáculo entre o seu povo. Nós já somos chamados pelo seu nome, somos o seu rebanho. E desde aqui até a eternidade, Ele mantém a nossa fé e nos chama sempre à comunhão para alimentar essa fé, para que nós possamos viver na luz e não nas trevas. Amém? Então, com base nisso, e sabendo que nós às vezes olhamos mais para os encantos das trevas do que para a maravilhosa luz de Cristo, convido todos a se colocarem de pé e nós ofertamos a nossa vida a Cristo.